Sejam bem-vindos ao Empreendedoc Podcast, esse canal que eu conecto médicos de verdade com o universo do empreendedorismo, porque eu fiz isso para mim e mudou completamente a minha vida. Então, todo mundo que eu trago aqui, eu acredito que consegue acrescentar demais na vida dos médicos. E esse episódio do podcast, Empreendedoc Podcast, é um episódio super especial e diferente. Estamos aqui ao vivo, dentro do Empreendedoc Day, do maior Empreendedoc Day. Eu estou aqui com a minha galera, vocês não estão vendo, mas estão todo mundo aqui sentado me olhando. Eu vou pedir para eles fazerem um barulho para aparecer no áudio, tá bom? Então, galera, faz um barulho aí para a galera saber que tem a gente ao vivo aqui. Vai, 1, 2, 3 e vai! Essa é minha galera, esse é o Empreendedoc Podcast ao vivo. E hoje, para fazer esse episódio tão especial, tão diferente, dentro do nosso evento, da nossa casa, eu trouxe uma convidada especial. Ela já gravou o Empreendedoc Podcast? Já, bem um dos primeiros episódios. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Show. Eu tô aqui com a doutora Thaís Berti. A doutora Thaís Berti é médica, empresária, ela é CEO da Empreendedoc, ela é diretora-geral e diretora médica e RH da Clínica Dermacore, médica dermatologista, CEO e CX da Empreendedoc, né, na verdade. Sim. Mãe de 3 filhos, do Matheus, do Rafael e do Rodrigo. E, por acaso, ela é casada comigo também e me apoia, faz os acordos comigo e as coisas funcionam muito bem entre a gente. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda ao Empreendedoc Podcast. Está feliz? Nossa, muito obrigada. Nossa, estou muito grata, emocionada por estar aqui, o primeiro podcast ao vivo, serei eu a convidada. Espero aí superar todas as expectativas e vamos conversar. Pode me perguntar o que você quiser. Você está nervosa para as perguntas? Não. Não? Um pouquinho. E aí, galera, eu vou entrevistar a Thaís para tirar umas dúvidas que eu tenho sobre ela, mas, obviamente, eu vou abrir para perguntas do público que está aqui ao vivo, tá bom? Aproveita, você que está assistindo agora, já compartilha esse episódio com seu amigo, médico, empresário, que está patinando, está perdendo prazer em ser médico, muitas vezes. Compartilha para servir daquele incentivo, para ele frequentar um ambiente próspero como esse e alavancar a carreira, tá bom? Bora lá. Doutora Thaís, a primeira pergunta que eu quero fazer, só vou botar você em fria, tá? Boa, seguinte. Bora. Vamos. Primeira pergunta. Qual foi o maior desafio no nosso casamento até agora? Eu acho que até hoje, É. nós estamos casados há 16 anos, e eu acho que o maior desafio que a gente passou até hoje foi a perda da sua mãe. No ano passado, foi irreparável, assim, foi um momento de grande sofrimento, e onde a gente teve que aprender a lidar aí com a ausência, aprender a lidar com dificuldades, e num momento que a gente também estava crescendo bastante dentro da Empreendedoc, onde a gente tinha acabado de criar a Empreendedoc. Então, a gente teve que gerenciar a questão também do luto e do nascimento da Empreendedoc. Então, eu acho que foi um grande desafio. E sabe que a Thaís me cobra disso, né, até hoje, assim, porque uma realidade que aconteceu, quando isso aconteceu, exatamente nesse momento que a gente estava nascendo um novo filho e a gente perdeu um pilar importante. A Thaís também tinha uma relação muito, muito boa com a minha mãe. E a verdade é que ela me cobra que eu não vivi ainda muito bem esse luto e me debrucei sobre o trabalho. E ela fica me cobrando que isso vai custar caro um dia na minha vida, né? Show. Foi um grande desafio mesmo nosso casamento esse, mas acho que a gente lidou bem, teve que lidar com as crianças também, que não foi fácil, né? Eu acho que a gente, dentro de tudo, né, a gente acaba aprendendo. Era uma pessoa dentro, assim, da nossa família, a mais próxima, né, que a gente perdeu, recente, e eu acho que a gente aprendeu também que, apesar de sermos médicos, apesar de saber que é a lei da natureza que vamos enterrar aí os nossos pais, quando acontece, a gente não está preparado. Então, a gente aprendeu a lidar com luto, a gente aprendeu a lidar com perdas, a gente ensinou os meninos a lidar também com isso. Então, foi um momento de bastante desafio, porque junto com a perda dela,
estava nascendo a Empreendedoc, onde a gente precisava ter também um foco total, né? Então, foi bem desafiador. É. E não deixar a peteca cair com os mentorados também, né? Sim. Show. Eu costumo... Queria te perguntar uma coisa sobre empreendedorismo. Assim, eu costumo falar muito isso nas entrevistas de vendas, reuniões de venda da mentoria. Eu tenho batido nessa tecla e cada vez mais eu falo isso, porque na minha cabeça uma das coisas que fez a gente crescer tão rápido foi o fato de a gente ter tomado a decisão de empreender juntos, entrar em casal e fazer juntos. E por diversas vezes eu entrevisto médicas, que fazem reunião comigo com o cônjuge ou a cônjuge, porque eu induzo isso, eu quero que a pessoa me valide, me conheça. E eu tenho falado recorrentemente para eles essa importância de vivenciar isso em casal. E muitas vezes quando eu falo isso, a pessoa pode interpretar que ali está acontecendo uma venda casada, ou que eu falo isso para vender 2 cadeiras. E eu tenho repetido isso muitas vezes assim. Não faz diferença financeira para a saúde da Empreendedoc vender uma 2ª cadeira. Não faz diferença financeira. Mas eu sei que muda muito a vida do casal, viver isso em família, né? Muda. Muda muito, foi muito importante e é muito importante para a gente. Certamente, eu tenho com plena convicção que nada nem perto disso teria acontecido do jeito que está acontecendo, na velocidade que está acontecendo, essa grandeza que a gente está vivendo, se você não tivesse totalmente alinhada comigo. Eu queria saber sua visão sobre isso. Assim, por que empreender em casal é tão importante? Como é que você vê isso? Se você concorda com isso também. Eu concordo plenamente, eu tenho a mesma visão. Eu acho que a gente viveu um sonho junto, né? A gente construiu um sonho juntos, nós unimos os sonhos, né? E isso fortalece. Então, você estar nesse mesmo ambiente, você estar nessa mesma sintonia, faz total diferença. Com certeza, se eu não tivesse inserida nas mentorias, nos ambientes que a gente frequenta, eu com certeza não teria a noção, né? E não teria tido o crescimento que eu também tive do desenvolvimento pessoal, de mentalidade que eu tive. Então, eu acho que esse alinhamento de casal é a chave para a prosperidade na questão profissional, independente se são sócios também da empresa, né? Porque vocês são parceiros juntos, cônjuges, vocês são sócios da vida. Então, independente se vocês são sócios do CNPJ mesmo, empresa, essa parceria é fundamental para o sucesso profissional. E o nosso lema, né, é que nenhum sucesso profissional vale um fracasso na vida pessoal, na sua família. Então, a base é a família, e esse alinhamento vai fortalecer demais essa base e fazer com que os negócios prosperem cada vez mais. E não é fácil, porque eu mesma inserida nesses ambientes, eu mesmo tendo evoluído muito a minha questão de mentalidade, é difícil o dia a dia, é difícil a questão do tempo, né? A gente cobra o tempo, como ele disse aí em uma entrega, minha linguagem do amor é tempo de qualidade, então eu preciso ter ele ao meu lado ali. Ele não precisa falar nada, mas eu preciso saber que ele está lá. E com a questão da nossa empresa, o trabalho, ele é muito proativo, então ele ficava muito à linha de frente na parte administrativa, tanto da clínica. Quando nós abrimos a Empreendedoc, ele ficava ali à frente da mentoria e eu ficando mais nos bastidores. Faltava esse tempo, né? Então, tem que ter muito esse alinhamento, tem que ter muito esse propósito unido, né? É um sonho só construído juntos, em 2, né? Para que a família prospere cada vez mais e os negócios também. O que eu noto, gente, assim, isso aqui é um negócio, é um recado muito importante para vocês. Assim, queria muito que isso ficasse de legado para vocês que estão assistindo o Empreendedoc Podcast aqui no YouTube e para vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Quem está aqui ao vivo, a gente está vivendo uma entrega que o tema é legado. Eu queria muito que vocês vivessem esse legado, assim, levassem esse legado para vocês, porque quando você vive essa transformação
de mentalidade, esse frequentar ambientes juntos, esse desenvolvimento pessoal alinhado, falando a linguagem do empresário junto, sabe? Acontece que o casamento cresce muito. O casamento se fortalece muito. E o que rola de verdade é que você vai para um outro nível. Vou falar uma coisa que pode parecer esquisita, mas é verdade. O que rola de verdade é que você vai para um outro nível de admiração. Verdade. Você vai para um outro nível de admiração. O casal que vive isso juntos, que faz essa transição de mentalidade juntos, cria uma sinergia ainda mais intensa. E o contrário é muito perigoso e verdadeiro. Quando um dos dois começa a se desenvolver mentalmente, profissionalmente, começa a acessar esses ambientes e o outro não está totalmente alinhado, começa a haver uma extrema dissonância do casamento, sabe? Sim. Então, viver isso em casal torna isso muito mais poderoso e verdadeiro, aumenta a admiração e você ganha anos e anos de Nossa, me casamento. fortalece. Eu acho que A gente tem uma gente relação atingiu diferente, um né? nível de maturidade, né? Como casal, como família, como pais, como empresários, que esse nível atingido é além do que a gente podia imaginar. Eu acho que a gente está começando e a gente faz questão hoje de estar cada vez mais inseridos nesses ambientes e juntos, porque nosso alinhamento, nossa sintonia, nossa base realmente, a nossa maturidade melhorou demais. Assim, não dá para. Primeiro que não teria acontecido. Jamais nada disso aqui, dessa grandiosidade estaria acontecendo se a Thaís não tivesse alinhada comigo no mesmo ambiente. Nada. Eu tenho clareza disso. Agora, só é fácil de imaginar. Imagina eu aqui nesse palco falando de tudo que eu estou falando, de vendas, de mentalidade, de prosperidade, de ambiente, de ambiência, e a Thaís sentada como uma espectadora sem estar totalmente... Isso é completamente inadmissível, não tem cabimento. Qual que é a chance disso dar certo? Não tem a menor chance disso dar certo. Então, essa maturidade que a gente desenvolveu e desenvolve juntos é maravilhosa. Então, a gente viu um problema agora há pouco aqui no evento, é outro nível de conversa, de discussão, sabe? É muito maduro, muito empresário, muito profissional. E a gente viveu isso junto, por isso que tornou a gente mais forte. Show. Com certeza. Amor, mudando um pouco de assunto, fazer duas perguntas em uma que eu separei aqui. Eu coloquei umas coisinhas frias aqui. Eu amo ouvir você falar de família, e eu sei que as mulheres e os homens também da Empreendedoc amam quando você fala de família, porque você é família, você me ensina muito sobre família, a relação que você tem com seus pais, com seus irmãos, uma coisa que eu tenho extrema admiração. Eu queria que você conceituasse família para a galera, Nossa. na sua percepção. E uma pergunta bem difícil, como que é estar casada com um neto? Quem quer ouvir essa resposta aqui? Ó? Levanta a mão. Como que é estar casada com um neto? Bom, primeiro, vou te responder a primeira pergunta. Que é mais fácil, né? Família... Não. Família, para mim, é tudo. É o meu porquê, é o motivo que eu acordo todos os dias. É a minha base. É o meu sonho realizado. Eu, desde pequena, sempre fui aquela menina sonhadora. Eu sou pisciana, então, é sonhadora, assim, no talo. Sempre imaginei, sonhei conhecer meu príncipe encantado, ter minha família, meus filhos. E é muito louco, mas no dia que nós dois cruzamos os olhares, eu sabia que era ele. Eu falei, eu achei minha cara metade. E hoje eu vejo que eu sou uma mulher muito plena. Então, família para mim também pode ser a palavra plenitude, felicidade, né? Além de Deus. Eu acho que pode se assemelhar ao amor de Deus, assim. Então, eu sou uma mulher plena. Eu olho o que a gente construiu como pessoas, independente do que a gente construiu como patrimônio, o que a gente tem é um negócio incrível. Então, eu sou uma mulher plena, muito feliz. Muito além do que eu sonhei quando eu era uma menina, quando eu era uma criança. Uau!
Show, hein? E bom, E agora a parte mais dura de ouvir. E como é que é ser casada com o neto? ser casada com um neto é muito divertido, gente. Ele é isso que ele mostra para vocês. Ele é essa pessoa. Ele é esse homem, esse cara leve, simples, divertido, exigente pra caramba, tá? Mas é estar sempre em movimento. É estar sempre em movimento e aprendendo. Então, eu falo para ele, e vou falar aqui em público, para todos os espectadores aí que estão assistindo e para vocês que estão aqui ao vivo, que ele é o mentor, meu mentor da minha vida. Então, estar casada com ele é crescer, é estar sempre em movimento. Uau, que declaração. Obrigado. Faltou falar a parte ruim, né? E qual que é a parte ruim de estar casada com o neto? Qual que é a parte difícil? A parte difícil é que você, às vezes, é que ele também quer sempre ter razão. Verdade. Ele não, ele tem ele já melhorou muito, gente, muito. Acho que é todo um processo. Mas ele é um cara mega competitivo, como vocês viram hoje, e ele é, em alguns momentos, orgulhoso no sentido de que o que ele fala é isso e ponto. Aí é difícil a gente provar que, não que ele está errado, mas que tem outros caminhos além do que ele pensou. Então, é um trabalho árduo. O que eu aprendi muito durante todos esses anos com esse jeito dele é o jeito como eu me comunico. Então, a minha comunicação com ele hoje é totalmente diferente. Então, eu vou assim pelas beiradas. Então, amor, olha, eu acho, eu sinto que talvez a gente possa fazer de um outro jeito. Eu vou devagarzinho, porque se você bate de frente e fala, não é isso que você está falando, está errado, pronto, acabou ali a discussão, ele vai querer provar por A mais B que não, que ele está certo. Chega, não. Chega, senão vai quebrar a audiência. Você que perguntou a parte ruim, você que perguntou. Nesse momento, os seguidores do YouTube diminuíram. Eu coloquei uma pergunta aqui e achei legal, vai ser interessante a galera ouvir. O que empreendedoc significa na nossa vida? Posso falar em uma palavra? Mas põe o microfone mais perto, pode. Eu acho que calha com o tema do nosso evento hoje, é empreendedoc, legado. É isso, é legado, é servidão, é amor ao próximo, é resgatar o prazer de ser médico, o prazer de servir ao próximo. É legado. E é curioso ouvir isso, porque eu não imaginava que você ia responder por esse lado, né? Foi o tema, foi como eu abri o Empreendedoc Day hoje, né? É óbvio que a Empreendedoc, ela é um negócio da família, é uma empresa da família, ela é uma empresa próspera da família. Hoje a Empreendedoc é, sem dúvida, a maior fonte de renda da família. Mas o que tem acontecido com a gente, que foi assim que eu abri o Empreendedoc Day hoje, é que a gente regularmente, quase que diariamente, se abraça ou se beija, comemorando as coisas da Empreendedoc, e as coisas que a gente comemora não são as conquistas financeiras, né? Apenas, né? E regularmente não são mesmo as financeiras. A gente encontrou na Empreendedoc, é meio pesado o que eu vou falar, mas a gente encontrou um sentido maior da vida, sabe? A gente encontrou um sentido da vida, a gente colocou na Empreendedoc uma coisa meio que divina. É difícil você querer associar uma coisa a outra, né? Negócios com algo divino, assim, mas eu aprendi que quando a gente tem um dom, quando você recebe um dom, é quase que obrigatório você usá-lo. É mandatório, foi para isso que você recebeu esse dom. E a gente entendeu o nosso dom. O nosso dom é ajudar o próximo mesmo. E o nosso dom, ele é movido por ver o crescimento dos outros. Não tem nada que dá mais prazer para mim e para Tá do que ver o crescimento dos outros, né? Então, quando os mentorados mandam os depoimentos, as provas, né? A gente comemora, né? Deve ser até ridículo de ver, mas a gente comemora muito, assim, sabe? Tipo, olha o que aconteceu com a Yara!
caraca, você viu o que ela postou? Então, a gente vive isso, gente. A gente vive intensamente isso. A Empreendedoc entrou na nossa vida como algo divino, né, amor? Eu estou muito nessa fase e eu acredito que a gente realmente encontrou o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu todo dia, todos os dias, quando eu abro os olhos ou no meu momento de oração, o que eu peço todos os dias, primeiro eu agradeço imensamente a Deus, e depois eu peço para que nós possamos ser realmente instrumentos dele para a vida de quem passa à nossa frente, de quem está com a gente aqui. E quando a gente encontra vocês no presencial, ou quando a gente conversa e vê o brilho nos olhos de vocês, a prosperidade, a família mais forte, né? Esse propósito fica cada vez mais claro e mais forte. Então, eu não consigo dissociar isso de um propósito divino. Acho que cada um tem uma crença e eu estou muito nesse momento. Então, é muita gratidão e é um propósito dele mesmo. E esse negócio do propósito, pessoal, é uma lição, porque todas as vezes a gente volta para isso. Então, quando a gente tem algum problema, e acontecem problemas, né? Não falo que empreender é um mar de incertezas, empreender é instável. Acontece com a gente, obviamente, todos os dias, tanto como clínica, como Empreendedoc. E todas as vezes que passamos por um problema ou por uma situação desafiadora ou uma grande decisão para ser tomada, a gente passa por isso direto também. Ela fala e eu falo, volta para o nosso propósito. O que dessa decisão, o A ou o B, está alinhado com o nosso propósito? Onde a gente vai conseguir atingir mais o nosso propósito? E aí a gente raramente erra, entendeu? Raramente erra. A Empreendedoc traz desafios também, assim como a nossa vida pessoal, assim como a Dermacore traz. Mas a Thaís me puxa muito nisso, ela fala, amor, eu entendi o problema, eu entendi que é difícil, entendi que foi uma coisa ruim que aconteceu, ou entendi que é uma decisão grande para a gente tomar. Dentro disso, aonde vai estar mais alinhado com o propósito? Por que a gente está nessa? E aí a gente faz normalmente as melhores escolhas. Sempre, é impressionante. Quando a gente foca no real motivo, a resposta vem com tanta clareza e em seguida os resultados são tão incríveis que aí não tem como não dar certo. Quando a gente já passou por algumas dificuldades dentro da clínica, dentro da Empreendedoc, que porventura a gente desfocou um pouco do real propósito, a gente via que a coisa não andava, engrenava. Verdade. E aí a gente parava e falava, não, pera, vamos entender o porquê disso. Aí quando você voltava, porque realmente importa, e aí a gente tomava a decisão certa, de acordo com os nossos valores, de acordo com os nossos princípios, aí era impressionante o resultado, impressionante. Amor, você está falando de Deus, divino, essas coisas. Você já viveu algum milagre? Você é meu milagre, amor. Você é meu milagre. Minha Sério? família é meu milagre. A minha família é o meu milagre, é o meu sonho realizado. É o que eu construí, meus filhos. Meu maior sonho da vida era ser mãe. Eu não me via não sendo mãe. Então, quer milagre maior do que gerar um filho, né? E a maternidade eu aprendo todo santo dia. Então, eu olho a nossa família, olho o Matheus, o Rafa e o Rô. É milagre, meus milagres todos os dias. Show. Vou fazer a última pergunta e depois vou abrir para a plateia perguntar, tá bom? Alguém quer perguntar para a Thaís alguma coisa? Show. Vai levantando a mão para a galera distribuir o microfone aí. Onde na sua cabeça, onde você acha que a gente estaria hoje se não tivesse se conhecido? Nossa, se não tivesse casado? Senhora. Tem algumas perguntas boas. Tô de bom de Se eu não host tivesse hoje, hein? casado, se a gente não tivesse casado... Nossa, onde será que eu estaria? Você acha que estaria igual? Não, com certeza não. Eu acredito que eu estaria infeliz. Acredito que eu não teria a mentalidade
talvez eu estivesse presa, né, numa realidade pequena, bem menor que essa, bem menor. Também. Acho que eu estaria atendendo sozinha numa clínica, convênio, não sei, estaria casada ou já divorciada, não sei. Sei. Show de bola. Pô, fala só mais E perto, você? fala só mais perto do microfone. Eu acho E que você? Sei, o que eu vejo que com certeza estaria diferente é a questão de mentalidade, de prosperidade. Certamente sem você, porque você sempre, como eu falei, você sempre viu o primeiro, você sempre me mostrou o caminho mais próspero primeiro. Quando eu te conheci, eu comecei a ter uma clareza que era possível prosperar, sabe? Eu vi prosperidade, eu falei, nossa, é possível, sabe? Me botou uma força nisso. Então, acho que certamente eu estaria muito aquém do que eu estou do ponto de vista de mentalidade e resultados. Como eu sei que meus resultados estão diretamente alinhados com a minha mentalidade, tenho plena convicção disso. Show, vamos ver a plateia, a gente tem mais 15 minutos. Bora. Quem da plateia quer fazer pergunta? Tem uma aqui para a Adna, tem uma aqui para a Rô, e eu não estou enxergando, acho que é a Paulinha. Paulinha? É a Paulinha. Vai, Paulinha que entrou em casal, entrou com o Henrique. É uma pergunta para o casal, na verdade, não só para eles. Vocês, como hoje mais empresários, menos médicos, talvez, se hoje vocês continuariam estimulando os filhos a fazer medicina, ou se for uma coisa nata da criança, ok, mas como a gente foi estimulado antigamente a fazer medicina, direito, engenharia, se vocês fariam isso hoje? Show, essa pergunta, eu posso falar a pergunta de novo, porque eu não sei se ao vivo vai sair a pergunta, tá? Ela perguntou, agora que somos empresários com resultados, né, bons, se a gente estimularia os filhos a fazer medicina, sabendo que a medicina tá difícil, né, tá complexa. Essa pergunta é engraçada, Paulinha, porque eu recebo muitas perguntas todos os dias, né, na comunidade, nas entregas da mentoria, e ela é a segunda vez que aparece para mim só. Eu lembro bem a primeira vez, acho que foi a Lick que perguntou para mim isso a primeira vez, a Kiki, que é uma mentorada e amiga querida. E a resposta é a seguinte: eu jamais desestimularia se eu entendesse talento, né, aptidão, dom. Eu nunca tiraria esse caminho se eu visse essa capacidade nele. O que eu acho que é muito ruim são as pessoas que estimulam os filhos a fazer medicina acreditando que isso é a única solução, que fazer medicina resolveu todos os problemas da família, que ele vai ser próspero, que ele vai enriquecer e que vai resolver o problema dele e da família dele. Então faça a medicina que está tudo pronto. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Então sim, eu estimularia se eu sentisse que ele quer, ou que eles querem, que eles têm dom para isso e aptidão para isso. Mas, certamente, de absoluta certeza que eu deixaria bem claro, e essa é a visão que eu tenho da medicina. O que vai acontecer com a medicina, que vai ficando cada vez mais difícil, é que é como tudo uma pirâmide, né? A base vai alargar muito. Vai alargar muito nos próximos anos. Significa que vão haver muitos médicos empobrecidos. Muitos médicos vendendo sua hora bem barata. Por quê? Porque é uma lei de oferta, procura. Então as pessoas vão começar a vender sua hora cada vez mais barata por falta de opção. Então a base dessa pirâmide vai continuar bem larga. Mas vai ser sempre uma pirâmide, isso nunca vai mudar. Então significa que sempre vão ter aqueles que vão se destacar. Sempre vão ter aqueles que vão viver no topo da pirâmide. E eu quero, obviamente, que meus filhos vivam no topo da pirâmide que eles escolherem viver. Então eu passaria o seguinte recado para eles: façam medicina sim, se é o seu dom, se é o seu talento, se você ama, se você vai fazer esse trabalho com paixão, com diligência, mas saiba que não basta ser só médico, você vai ter que desenvolver habilidades além da medicina, e a medicina não vai te trazer essas habilidades. E eu explicaria que ele vai ter que se desenvolver em comunicação, que ele vai ter que se desenvolver em liderança, que ele vai ter que se desenvolver muito, muito em vendas, porque uma pessoa que aprende a vender vive de qualquer coisa em qualquer lugar. Então, certamente seria esse papo. Hoje eles não falam, Paulinha, eles não falam que querem fazer medicina, mas se falarem, isso eu entender que é dom. Agora, o que com certeza não vou fazer é estimular, porque eu acho que medicina resolve o problema da família e não é mais assim, eu sei que não é mais assim.
Você sabe, Paulinha, eu pensei, hoje eu vi o Matheus aqui, eles estavam aqui faz um pouquinho de tempo, e eu pensei nisso, sabia? Eu estimularia, acho que a mesma resposta que o Neto deu, mas com a mentalidade que a gente tem hoje. Eu acho que hoje a vantagem que os nossos filhos têm é que eles têm pais com uma mentalidade já muito diferente da geração dos nossos pais, que era outra medicina, que era outra época, né? Então, eu estimularia, se eles tivessem o dom, se eles quisessem fazer, mas trabalharia com eles a mentalidade que a gente já tem mais evoluída hoje, que a gente tenta trabalhar isso todo dia um pouquinho. Então, eu acho que eles já têm pais muito mais prósperos mentalmente, né? Já muito mais evoluídos, assim, dizendo na medicina hoje. Então, eu estimularia, assim, se eles quisessem fazer, mas com essa mentalidade. Show. Boa, Paulinha. Temos? Vai. Quem mais? Adna, Edu. Eu não tô vendo. Atrás eu não tô vendo. A equipe ajuda aí. Quem é agora? Acho que A Rô também quer perguntar. Vai, Adna, então vai. Thay, o Neto sempre fala que você vê antes. E aí minha curiosidade é, como você faz para treinar esse olhar em ver as oportunidades que nem sempre ele consegue enxergar? Nossa, Adna, eu vou te falar bem a verdade. Quando ele mandou essa mensagem para mim, falando que não... foi um dia que ele mandou uma mensagem linda, assim, no WhatsApp, falando que eu já tinha visto tudo isso antes. Eu não sei te dar essa resposta. Não sei te dar essa resposta. Eu sou uma pessoa que costumo muito acreditar na parte boa das pessoas. Para eu acreditar que uma pessoa possa sair mal, eu sou uma pessoa otimista. Então, eu sempre vi no Neto esse cara proativo. Então, eu também uni os sonhos dele com os meus. E eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso, no fim. Eu não sei te falar se eu vejo isso realmente antes. Eu vejo a paixão dele pelo trabalho, eu vejo a paixão dele, eu vejo o brilho nos olhos, eu vejo... E isso me empolga. Eu falo, vai atrás, você vai conseguir, eu consigo ver. Então, quando eu conheci lá o Joel nos podcasts, eu falei, esse cara comunica muito com o Neto, ele precisa conhecer esse cara. E eu acho que é isso, não sei, talvez meu sexto sentido. Tem um pouco desse sentido, mas assim, a Thaís, ela é extremamente otimista. Ela é extremamente otimista. Ela sempre vê o lado bom das coisas, não é só das pessoas. Ela consegue enxergar o lado bom das coisas. Tipo, acabou o gerador agora, ela foi me falar uma mensagem que ela estava vendo o lado bom de ter queimado o gerador do evento. E eu acho que, somado a esse otimismo, ela enxerga em mim um executor, um cara proativo, produtivo. Então, ela idealiza os sonhos e projeta na gente. E ela não deixa de falar, sabe? E ela tem uma característica também bem comum, Adna, que ela vive primeiro. Ela, tipo, meio experimenta primeiro. Ela experimentou o Joel primeiro, antes de me apresentar o Joel. Ela experimentou Deus primeiro, antes de me apresentar Deus. A Thaís, ela vive nela, e ela vê que é bom para ela, e ela quer que eu esteja junto com isso, e ela me traz. E ela me traz, eu meio cabeça dura, demoro para aceitar. Mas aos poucos, cada vez mais, eu já sei que na nossa jornada, ela foi feita para ser assim. Ela vai me dar o suporte, mas não só o suporte, ela vai me dar o suporte e vai iluminar o caminho, certo? E eu cada vez mais estou convicto e sigo. Eu estou cada vez mais brigando comigo mesmo para não lutar contra as coisas que ela me sugere fazer, porque normalmente ela está certa. Então, acho que é isso. Nossa, gente, gravaram isso? Gravou? Tá ao vivo no YouTube. Gravou? Repete, por favor, essa última frase. Não, já foi, já está gravado. Repete, por favor, essa última. Tem que ficar voltando no YouTube. Aproveita, se apropria. Vai, gente, mais alguma? Quem mais? Rô, depois o Edu. Não é a Rô? Vai, querido, manda. Eu sou o Vitor, filho da Roberta Portugal, eu adoro essa mentoria.
E aí, eu queria fazer uma pergunta. Quais são os próximos passos da Empreendedoc, assim? Como vocês pretendem evoluir? Ai, gente. Vem cá, Vitor. Posso te dar um abraço? Vem cá. Ai, Peraí, gente. Tem que mostrar ao vivo isso, né? Vem cá, Vitor. dá pra cortar. Eu também quero um abraço. Eu queria saber quais são os próximos passos da Empreendedoc e como vocês pretendem evoluir. Vou te responder. Dá um abraço na tia Thaís e eu vou te responder. Querido. Fofo. Vitor, gente, a pergunta do Vitor é tão inteligente, né? E eu tenho ouvido essa pergunta e eu ouvi de pessoas que eu admiro que são também tão inteligentes. E Vitor, e a todos, a Empreendedoc, ela está longe, está muito longe de chegar ainda no seu máximo potencial. Eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Eu falei recentemente isso num dos satélites, uma das entregas nossas. A Empreendedoc ela ainda tem mais coisa para crescer, Vitor, no formato que ela está hoje. Mas a minha percepção, e eu acho que deve estar incomodando o Vitor, é que vai chegar uma hora que eu tenho que pensar os próximos passos. Então, na minha cabeça hoje, eu preciso construir janelas. Eu preciso construir janelas, Vitor, para continuar crescendo. Não crescer não está sob cogitação, não tem essa possibilidade. Eu jamais vou ficar parado, feliz com o que eu conquistei. Por quê? Porque é meu estilo de vida, entendeu? Gente, isso é meu estilo de vida, não é mais sobre dinheiro, agora é sobre estilo de vida. Então, eu não vou parar de crescer, não tem essa menor chance disso acontecer. Só que eu sei que para eu continuar crescendo na velocidade que me faz bem, que é essa que vocês conhecem, eu preciso, naturalmente, nos próximos passos, construir janelas de oportunidade. Então, esse é o movimento que eu vou fazer, Vitor. Eu vou organizar cada vez mais a Empreendedoc, e só faz isso quem para enxergar de cima o seu negócio. Eu vou organizar cada vez mais a Empreendedoc para ela ser escalável, e com essa escala eu vou construir novos negócios. Estou completamente focado agora nisso. 2026 e 2027 eu vou entrar em novos negócios, criar janelas para poder entrar em novos negócios e continuar crescendo, obviamente usando o que me trouxe a Dermacor e a Empreendedoc até aqui. A minha autoridade, a minha expertise, a minha história construída, a prosperidade que eu construí. Antes eu tinha uma história de uma clínica de sucesso para contar. Agora eu tenho uma história de uma clínica de sucesso e um produto digital de extremo sucesso para contar. Isso me traz uma capacidade de ir para o próximo nível, de entrar em novos negócios. Então, é por isso que eu tenho batido nessa tecla com vocês, que em 2026 eu vou investir forte na minha influência, em aumentar a minha influência, porque eu sei que o próximo passo que eu quero dar, essa influência, ela é fundamental, porque eu vou transbordar para outras pessoas agora. Eu vou dividir para multiplicar de novo. Entendeu? Então eu precisei uma época eu precisei dividir o meu tempo, largar o Sírio para poder multiplicar uma nova empresa. Está na hora de eu começar a dividir de novo para poder continuar crescendo, entendeu? Eu só consigo criar janelas se eu dividir. Só tem 24 horas o dia. Então eu vou dividir. E o foco que eu tenho, Vitor, para isso continuar acontecendo, é transbordar a minha prosperidade na vida de outras pessoas. Eu escolho as pessoas que eu entendo que têm valores alinhados com os meus, e eu vou jogar toda a minha energia, força, expertise, influência, autoridade construída, a história que eu construí para essas pessoas prosperarem. E eu vou junto, porque elas vão prosperar por conta própria e eu vou junto, doando a minha expertise e minha influência. Por isso que eu vou investir tanto na minha influência no que vem, porque quanto mais eu crescer, mais eu transbordo para quem está perto. Esse é o jogo, Vitor. É o jogo da escala que eu vou jogar, é o jogo da margem grande que eu vou jogar. E aí vai ter uma avenida para eu percorrer. Alguém me perguntou isso lá fora agora, eu já estou decidido. Não é que eu acho que eu vou fazer. Não, já está decidido o que eu vou fazer. Eu vou prosperar grande, muito grande, maior do que a Empreendedoc agora.
entrando em novos negócios. E a Empreendedoc vai virar um segundo negócio, igual aconteceu com a clínica. Eu vou criando novos negócios, sempre pensando qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo. Neto, você é muito ganancioso. Isso não é ganância, isso é ambição, isso é estilo de vida, e mais do que isso está totalmente alinhado com o meu propósito. Hoje, eu transbordo a minha prosperidade dentro de um universo que se chama Empreendedoc Dermacore. Eu transbordo minha prosperidade para essas pessoas. As pessoas estão lá me ouvindo 6 vezes por semana, aprendem comigo, crescem, estão construindo seus negócios, estão atendendo seus pacientes melhores. Agora está na hora de eu criar braços ainda mais fortes. Esses braços são as pessoas que vão transbordar para outros. Ou seja, eu ganho muita escala, entendeu? Então, quando eu era médico, para ficar mais fácil de você entender, Vitor, quando eu era médico, tinha, porque eu estou passando para outros médicos, 3.062 pacientes. Agora, com 180 mentorados, eu tenho 300 mil pacientes. Se eu entrar em novos negócios, criar novas cabeças que vão transbordar prosperidade para outras cabeças e para elas, para os seus pacientes, clientes, daqui a pouco eu estou em 3 milhões de clientes. Eu não posso parar. Eu recebi esse dom e eu vou continuar espalhando ele para os outros. Eu quero que as pessoas que estejam do meu perto prosperem para ajudar outras pessoas. E eu criar uma corrente do bem gigante. Esse é o jogo que eu vou fazer. Bom. A melhor pergunta, disparado. Tá vendo? Dá para estimular ele a fazer qualquer coisa, não é? Ó a mentalidade. Você imagina, gente, só um pouquinho, vocês parem para imaginar, a gente está com 150 pessoas aqui nessa sala, para imaginar o poder de um garoto. Quantos anos você tem, Vitor? 11. O poder de um garoto de 11 anos ouvir tudo isso. Viver tudo isso com a mãe dele, no colo da mãe dele. É muito, muito valioso isso. Muito parabéns, Rô, por ter trazido ele aqui. Vai, Edu, para a gente concluir. Já estão me cobrando o fim aqui, mas o podcast é meu, eu fico o tempo que eu quiser. Agora que o gerador está funcionando. Vamos embora. Vai. Neto e Thaís, o crescimento normalmente predispõe-se a sair da sua zona de conforto, um certo desconforto, às vezes um turbilhão. Como vocês conseguem desfrutar o caminho para esse turbilhão não ser, se aproveitar esse caminho? E o que vocês podem aconselhar para outras pessoas que estão passando por esse turbilhão, para que elas consigam desfrutar do caminho? Deixar para a Thaís essa. Vai, mano. A gente faz acordos, né? Eu esqueço do microfone. A gente faz acordos, a gente alinha o propósito. E quando eu sou essa pessoa, eu policio mais até o Neto, essa questão de desfrutar. A zona de desconforto, eu já entendi que se você não sai dessa zona de conforto, você não cresce. Então, hoje eu sinto que a nossa vida é estar constantemente no desconforto. Então, a primeira coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, nos meninos e também no Neto, é a inteligência emocional. Então, eu tenho esse suporte, tá? Eu trabalho muito meu autocuidado, o cuidado com os meninos, puxo o Neto também para se cuidar, para ter toda essa inteligência emocional, para conseguir estar constantemente nessa zona de crescimento, que é bom. E a gente aprendeu uma coisa, o nosso estresse, é muito melhor você ter um estresse de crescimento do que um estresse de escassez. A partir do momento que a gente viu que isso é um estresse bom, então vamos aprender a lidar. E aí que vem os acordos em casa, que a Maíra falou muito bem, que ela fez com a família dela, os acordos com os filhos, né? E a questão do desfrute, o que eu entendo, que eu já aprendi também dos grandes empresários e bilionários, que são nossos mentores e sócios também, por exemplo, como Flávio Augusto. Eu entendo que temos tempos de plantio e tempos de colheita. Então, a gente passou por um tempo de plantio, mais um ano passado, e eu entendi agora que a gente começou também num período de colheita. Eu percebi antes e puxo aqui para desfrutar mais. Então, é isso, a gente
vale a pena trabalhar, a gente tem que focar, a gente tem que seguir o nosso propósito, prosperar, mas a gente tem que colher também. Então, a gente tenta, não tem equilíbrio, né? Mas a gente tenta manter isso alinhado. Então, eu entendo, né, amor, que hoje a gente está num período de colher mais também. Estamos. Acho que isso é a dúvida, é a dor de todos, assim, empresários, né, Edu? E eu passei muito por isso, já sofri muito com isso, agora eu estou mais consciente, sabe? Então, quando eu passei por isso pela primeira vez, quando eu senti isso pela primeira vez, eu mandei a mensagem para o Joel. Eu gosto de contar essa história, eu mandei uma mensagem para o Joel e eu falei, Joel, eu estou invertendo a ordem, então está aí a importância de você ter um líder, está aí a importância de você ter uma pessoa que traz clareza quando você precisa ouvir, às vezes é uma palavra, é um conselho, é um apontamento. Eu mandei uma mensagem para ele, só falei, escrevi assim, estou invertendo a ordem, e ele tem aquela mensagem, né, saúde, família e trabalho, ele já entendeu perfeitamente o recado, e ele me trouxe uma clareza que eu mesmo me questionava, e eu já falei isso para algumas pessoas aqui, assim, sabe? Ele falou para mim assim, ele falou, Neto, se você me procurou para ouvir que você tem que desacelerar, vai relaxar, tá tudo bem, olha o que você já construiu, olha o que você já fez, você está ligando para a pessoa errada. Ele falou, porque eu sei, eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei de que espécie você é, e você não vai parar, você não nasceu para parar. Então, faça seus acordos com a Thaís e siga. Então, acho que o passo aqui, Edu, é entender que a estabilidade não existe, que equilíbrio não existe, ter os seus acordos, saber desfrutar, como a Thaís colocou, e o que eu acrescentaria é entender que ao longo da jornada, tem momentos de que tem que fazer dar uma acelerada, cara. Não tem jeito. Agora eu vou falar, ela fala o papo mais família, a visão, eu vou falar o papo mais empresário. Tem hora que você vai ter que acelerar, galera. Para decolar grande, para fazer voos altos, você vai ter que imprimir extrema energia. Não se iluda. Não se iluda que vai acontecer como um passe de mágica, que vai vir tranquilo, que não vai ter nenhum tremor. Se você está andando, não está tremendo, está indo devagar demais. Então, para crescer, para voar alto, você vai ter que fazer pausas de extrema aceleração. E aí cabe esse momento de você falar abertamente. Então, a gente tem essa conversa quase que semanalmente, assim. Semanalmente. Eu falo assim, amor, seguinte, tá ruim, semana passada foi ruim, se prepara. Ela já sabe. Eu falei, avisa as crianças, se prepara que eu vou acelerar. Eu vou me internar aqui, eu vou fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então a gente foi, vou falar uma história real. A gente foi para o Family Circle, o evento da MLS, e a gente tinha vivido antes do Family Circle uma semana ruim da Empreendedoc. E eu sentei no Family Circle e falei, você se prepara, porque eu vou acelerar. Eu vou aproveitar esse dia livre aqui do Family Circle e eu vou dar uma mega acelerada e isso vai repercutir nas próximas 2 semanas. Ela já entendeu, a Thaís já me conhece, já entendeu o recado. Eu sabia, o que eu ia fazer, o que eu estava querendo dizer? Eu vou mexer na água, eu vou acelerar aqui, eu vou prospectar forte, eu vou mexer na água, vai respingar, eu já me conheço, vai respingar. E se respinga, eu vou ter que trabalhar para dar conta. E foi dito e feito, a gente fez isso, faz exatamente poucos dias, e agora entraram 11 pessoas nos últimos 10 dias na mentoria. Mas por quê? Porque eu queria acelerar para um objetivo nosso comum, que é consolidar um novo preço, a migração para a série prata da MLS, continuar crescendo, porque eu preciso consolidar isso para ir para o próximo nível. Quando eu já entendi que eu crescer, ele tem um papel importante sobre o resultado de vocês. Ao contrário do que muitos pensam, o Neto crescer vai criar um distanciamento com os mentorados. O Neto crescer não é o que está acontecendo, não é o que acontece. Quanto mais eu cresço, mais vocês veem que é possível e mais vocês fazem, mais vocês prosperam. E eu crio estratégias para não ter esse distanciamento. Então, nasce o grupo inicial, nasce outras coisas que vão nascer. Então, a gente vai criando estratégias para continuar crescendo, porque o meu crescimento puxa as pessoas que eu amo, que são os meus mentorados. Então, eu não vou parar de crescer, porque se eu parar de crescer, a mentoria morre. Neto, mas você já tem 180, está ganhando... Não. Precisa crescer, porque se eu crescer, eles crescem. Se eu crescer, vocês crescem. Se eu crescer, vocês perseguem. Se eu não faço, que moral que eu tenho para exigir? Que moral que eu tenho para exigir para o Rafael e falar assim, prospecta 30 para vender 10 essa semana? Ele vai dizer, você, filhote? Não vendeu ninguém? Prospectou ninguém? Então, eu sirvo pelo exemplo e o meu exemplo tem que ser crescimento contínuo. Eu preciso continuar crescendo para continuar criando espelho para vocês.
Então, tem hora que eu chego para a Thaís e falo assim, prepara, porque eu vou fazer movimento de crescimento. Ela já entende que eu vou perder alguns jantares, eu vou dormir tarde, eu vou ficar no celular mais tempo, eu vou fazer reunião fora do horário de acordo que a gente tem de reunião, porque é um momento de aceleração. Daí ela vai e me puxa, beleza, conseguiu, né? Dá uma relaxadinha aqui, vamos sair, comprar um negócio, vamos curtir, entendeu? Acho que é esse equilíbrio que não existe, mas ter sempre constantemente olhar para isso. É esse alinhamento contínuo e ajustar as rotas. Essa avaliação, essa nossa reunião semanal, e a gente, quando colocou essa reunião estratégica do casal, tanto para as empresas quanto para a família, aí foi muito mais leve, diminuiu muito as cobranças, porque eu fui, sim, uma mulher que cobrava, aquela que ficava enchendo o saco, sabe? Queria ele perto, exigia que ele tivesse, e ele se incomodava. Eu atingia num ponto fraco dele com relação aos meninos, e isso só desgastava o nosso relacionamento. Então, quando eu entendi, quando ele falou, quando a gente realmente alinhou as expectativas de ambos, aí a coisa flui muito mais leve. Se eu te falar, vocês não têm o casal Doriana, a família Doriana, não existe isso, família Doriana. Sempre tem os nossos desafios todos os dias, mas tendo esse alinhamento definido, um propósito único, um sonho junto e os acordos, a coisa flui muito mais leve. Eu acho que a comunicação também é um ponto-chave, sabe? Isso que ela está citando é uma coisa que aconteceu de fato. A gente teve uma conversa, a gente tem essas conversas regularmente de alinhamento, a gente tem uma reunião semanal, e a gente tem essas conversas de alinhamento, e eu falei para ela, falei assim, olha, a Thaís tem esse negócio, Edu, a Thaís tem essa linguagem do amor mesmo, ela gosta de me ter por perto, mas mesmo que ela não esteja agarrada, não é para ficar me agarrando, ela gosta de ter por perto, a linguagem do amor dela, ela e os filhos gostam. E eu falei para ela assim, a gente tem um acordo de movimento de crescimentos eventuais, que é importante para a nossa vida, para a nossa família, você concorda? Concordo. Eu falei, então, quando eu estiver nesse momento, não pega no meu ponto frágil. Qual que é meu ponto frágil? Meus filhos. Então, né, ela tinha isso, ela falou assim, olha, você está se distanciando dos meninos, os meninos estão dando mais trabalho, os meninos estão dando mais problema, você está ficando longe, você não está curtindo. Não estou dizendo que ela está errada, ela está certa, mas essa era a maneira errada de comunicar para mim. Quando ela comunicava desse jeito para mim, me trazia uma frustração, me trazia até uma revolta, entre aspas, assim, né? Porra, tô aqui ralando por eles, né? Então, eu tô ralando por eles e tô me distanciando. Então, como é que eu acho esse equilíbrio? E, na verdade, era só um problema de comunicação. Eu falei, amor, essa comunicação é muito importante para mim. Você me ensinar isso é muito importante, porque a Thaís, ela tem esse papel na família. Ela me puxa. Gente, se deixar, vocês me conhecem. Eu faço outras entregas, eu vou criando outras coisas, preciso dos embaixadores e a Thaís vai deixar impedir que eu fico criando mais coisa. Isso é importante para mim, senão eu vou ficar louco, eu vou ficar doente. Eu sou um cara que amo muito o meu trabalho e gosto de criar novas coisas, mas o jeito de comunicar estava sendo ruim, não estava resolvendo, porque ela não lembra que ela falou, o Neto não gosta de ser contrariado, o Neto não gosta de ser... Então eu falei, vamos mudar a comunicação? Se eu estou passando do limite, me puxa e fala assim, amor, a partir de agora, eu entendi, faz isso essa semana que vem não tem, esse horário você vai bloquear, em vez de ficar me atacando e usando o meu ponto frágil, sabe? Isso é muito valioso para o casamento, gente. A comunicação é um negócio muito valioso. Às vezes, não tem nenhum grande desentendimento, nenhuma divergência de opinião tão grande, é simplesmente a forma que isso é passado. Exato. A gente alinhou muito isso, a gente está cada vez mais, eu juro, eu e a Thaís, gente, a gente se ama muito, a gente está junto há muitos anos, as pessoas que são nossos familiares sabem dessa relação que a gente tem, mas a gente está cada vez mais alinhado, a gente está muito alinhado, assim, a gente sabe exatamente o passo de cada um e o que cada um precisa, e muito disso passou por esse alinhamento de comunicação. A gente já tinha princípios parecidos, pensamentos parecidos, valores parecidos, objetivos parecidos, mas a gente não comunicava de forma parecida. E aí virava atrito, mesmo que o objetivo era comum, sabe? Então, a arte da comunicação, e de novo, ela viu primeiro, ela me mostrou, eu li um livro também que me trouxe isso, e eu passei a falar com ela sobre isso, falei, a gente precisa melhorar a nossa comunicação. E a gente tem focado em melhorar a nossa comunicação, e de novo, a gente vai indo para outro patamar. A gente está em outro, essas fotos que vocês veem, eu fico olhando, a gente está em outro patamar de
Não estou falando financeiro, tá? Falando de mentalidade, de alinhamento, assim, está muito consolidado assim o momento. É isso. Temos? Empreendedor Podcast? Show! Obrigado, pessoal. Você que ficou até aqui, teve paciência de ouvir esse Empreendedor. Se você chegou até aqui, não deixa de encaminhar para o seu amigo médico que precisa ouvir isso, que é casado com uma empresária, com uma médica, e esse alinhamento tão importante. Invista nisso, leve sua esposa, seu esposo para frequentar os mesmos ambientes que vocês. Isso mudou completamente a realidade minha e da Thaís. A gente chegou num nível muito, muito, muito diferente do que chegaria se a gente não tivesse feito esses acordos e vivido isso juntos. Então esse é meu conselho para vocês, indica esse podcast para outra pessoa. Obrigado, amor, por participar. Obrigada é um a prazer você. te receber no Empreendedor Foi Podcast. muito especial. Obrigada, gente. Show, temos? Vamos.